Olá, querido internauta, você que acompanha o canal da FAESP, seja muito bem-vindo a mais um No Ar com a FAESP. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor pastor Rodrigo Ursino. Ele é teólogo, filósofo e especialista em apologética cristã. E convidado hoje para falarmos de um tema bastante importante: a relação entre ciência e fé. Fique ligado, certamente Deus estará nos abençoando em mais um tema muito relevante. Querido professor, pastor Rodrigo Ursino, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Amém, pastor Wilson. Muito bom sempre estarmos aqui para tratarmos desses assuntos tão especiais, né? E hoje eu estou muito animado para falarmos sobre a ciência e a fé, essa relação em que muita gente tem dúvidas e até confunde-se, né, quando vai falar sobre esse tipo de assunto. Então vai ser uma bênção, com toda certeza, vai edificar todos aqueles que participarem conosco desse programa. Sem dúvida. Você que já acompanha o canal da FAESP, compartilhe da nossa programação, compartilhe dos nossos vídeos, deixe aí também o seu like, suas sugestões. Nós estamos sempre acompanhando e vendo, e tudo isso vai enriquecer ainda mais o nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre esta relação ciência e fé, sob o aspecto de compreendermos melhor. Ciência e fé, professor Rodrigo, muitas vezes são entendidos como algo que é antagônico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida, pastor Wilson. Infelizmente, de acordo com a mentalidade do senso comum, ciência e fé são duas coisas que não se associam, né? Na verdade, na mente da maioria das pessoas, são autoexcludentes, ou seja, quando um existe, o outro não pode existir. Então, fé e ciência numa mesma frase, para alguns, é impossível. Mas a gente percebe que pela história, toda a história do mundo, até a história da igreja, nós temos essa ligação muito bem feita entre a fé e a ciência, e elas são absolutamente possíveis, mesmo porque é impossível nós usarmos a nossa fé sem utilizarmos a nossa razão. Por incrível que pareça, né, a fé e a razão andam juntas. Eu costumo dizer que fé e razão são filhas do mesmo Pai, né, que é Deus. Então, elas não podem se contradizer. Então, elas andam sempre em equilíbrio. E é essa a perspectiva que a Bíblia nos coloca. Nós precisamos ter o equilíbrio entre a fé e a ciência para que não haja nenhuma falta nesse sentido e para que não haja também nenhum prejuízo, não só intelectual, mas também de cunho espiritual. Quando a gente faz essa junção e passa a entender o que é de fato a ciência e o que é de fato a fé, nós vemos que é algo absolutamente possível e que pode nos trazer muitos benefícios. Pensando nesta relação que é proposital hoje, né, nós trabalhamos a questão da ciência e a questão da fé. O senso comum, pelo menos daquilo que nós acabamos muitas vezes ouvindo, é que a ciência ela seria tipicamente ateísta, né? E que a fé sugere, né, a proposta da confiança, da crença em um Deus. E eu creio que isso não, essa forma de pensar está equivocada. Sim, pastor, isso eu penso o seguinte, que quando nós analisamos a própria história, nós percebemos, estou falando da história da ciência, a história da ciência nos mostra que os maiores cientistas do mundo, eles eram teístas. Não vou dizer evangélicos, não vou dizer cristãos, para não trazer um anacronismo, mas eles eram teístas, ou seja, eles criam em um Deus como nós cremos. Então, poderia citar aqui Galileu Galilei, Sim. eu poderia citar aqui Faraday, poderia citar aqui o próprio Isaac Newton, né, que talvez tenha sido um dos maiores, Louis Pasteur, né, de quem aquela frase áurea, né, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Nós poderíamos citar aqui Blaise Pascal, o grande filósofo, matemático, né, poderia citar aqui diversos nomes da ciência antiga, da ciência moderna, homens que fizeram a diferença e que revolucionaram a ciência.
Ou seja, nós não conseguimos hoje viver sem as criações, sem as descobertas que esses homens fizeram. E esses homens partiram da premissa de que um Deus todo-poderoso, que é o legislador da criação, ou seja, das leis naturais, então eles fazem assim um jogo de palavras e um pensamento filosófico nesse sentido, de que se há leis naturais, se existem leis naturais, obviamente existe um legislador. Então, partindo da crença em Deus, eles conseguiram descobrir essas leis e claro, essas descobertas trouxeram enormes bênçãos, né? Vamos dizer assim, benefícios sem os quais a gente hoje talvez não viveria. Né? Eu, ouvindo a sua fala, me lembrei de uma expressão de um político até brasileiro que ele dizia o seguinte: é preciso ter mais fé para ser ateísta do que para acreditar em um Deus criador. E pensando nessa expressão, eu fico imaginando, né, tudo que nós temos hoje criado por Deus partindo do nada. Sim. Então seria algo muito vago, né, inexplicar o que de fato existe dentro do campo da fé. E a ciência ela não cumpre esse propósito, até porque ao longo da história a ciência ela vem descobrindo o que a Bíblia, por exemplo, já tinha ali colocado como base. Sim, é a própria criação ex nihilo, né? Que a gente fala Exato. na expressão latina, criação a partir do nada ou do não existente. Inclusive, essa questão do nada, ela é muito polêmica, né? Até filosoficamente, o pessoal brinca que o próprio Aristóteles dizia que o que é o nada? Porque você não consegue pensar no nada. Você sempre pensa em alguma coisa. Né? O espaço vazio é alguma coisa, é um espaço vazio. Então você não consegue pensar no nada propriamente dito. Porque o nada, o Aristóteles dizia que é aquilo sobre o que as pedras sonham. Ou seja, nada, as pedras não sonham. Então, quando a gente fala da criação a partir do não existente, somente um Deus poderoso, autossuficiente, né, imanente, transcendente, poderia fazê-lo. E foi o que aconteceu. A própria ciência não consegue explicar como isso sucedeu. A ciência não consegue dizer como era antes da criação. Então ela tenta partir do princípio. Existem várias teorias científicas para a origem do universo, inclusive, pastor Wilson, é interessante a gente citar aqui, que a Bíblia, você vê, o Gênesis já inicia dizendo isso, né? No Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Deus não se autoexplica, não há necessidade disso. É uma questão de crer, é a fé. Então, Deus criou os céus e a terra, ponto. E a gente observa que, no decorrer da história, ninguém acreditava, nenhuma religião acreditava, nem a ciência acreditava que o universo tivesse um início, tivesse uma origem. Isso foi algo que a ciência só foi descobrir depois de muito tempo, né? Com o telescópio Hubble, que acabou provando definitivamente que o universo teve uma origem, outras experiências científicas, mas até 1500, até 1600, não se tinha essa ideia de que o universo tivesse uma origem. Então, eles acreditavam que o universo era eterno, que ele sempre existiu e sempre existirá. Mas aí vem, né, as descobertas modernas, né, 1800, 1900, e aí se descobre de fato, e a própria ciência diz, que o universo teve uma origem. Aí foi um grande problema para os cientistas ateus, porque se eu coloco que o universo é eterno, não há necessidade de um Deus para que ele passe a existir. Então, quando foi provado e comprovado pela própria ciência que o universo teve uma origem, e a principal teoria sobre isso é do Big Bang, né, que é até um nome pejorativo para isso. Exatamente. Né, eles tiveram que admitir, não, o universo teve origem. E agora para explicar isso? E agora para explicar que o universo teve origem? Como que foi que isso aconteceu? Foi um átomo primordial, aquela sopa original, e cada um dá uma explicação que não se justifica e que não há nenhuma coerência lógica para ser dita. Então a Bíblia já dizia, Deus criou os céus e a terra.
Então, como o senhor citou, tem até o livro do Norman Geisler, que é um dos teólogos que eu mais gosto, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, exatamente por isso. Porque para ser ateu, você tem que ter muito mais fé. Imagine a dificuldade de um ateu, pastor Wilson, para tentar provar que o universo, ele passou a existir, mas não foi Deus quem o criou. Olha só a bomba que eles têm na mão. A gente não. A gente leu Gênesis 1:1 e está lá, bem claro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós isso é suficiente. Para eles não. Então eles têm que inventar uma questão original, o evolucionismo e tantas outras balelas e falácias científicas que não se sustentam diante da filosofia e diante da própria ciência. Perfeitamente. Surge então a necessidade, né? Iniciamos esse nosso bate-papo falando desses pontos, né, desses polos, ciência e fé. Então é necessário uma aproximação. É necessário Sim. que a ciência ela tenha fé e a fé ela tenha ciência. Daí aquela conhecida expressão intellectus fidei, não é? Ou ratio fides, ou fidei, onde você tem a inteligência da fé, a razão da fé. Dentro dessa lógica, a fé precisa ser inteligente. Vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente. Inclusive é o texto de Pedro, né? 1 de Pedro 3,15. É que nós devemos estar preparados, estou parafraseando, para Sim. responder, né, com mansidão e temor, aqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança. Perfeitamente. Ou seja, a razão da nossa fé. E é interessante que no grego, pastor, o senhor citou aí duas expressões em latim, né, e o texto do nosso querido irmão Pedro, ele tem duas palavrinhas aí em grego que são importantíssimas nesse sentido, importantíssimas, que é a palavra apologia, ou apologia, né, da onde vem a palavra apologética, que é defesa. Sim. Devemos estar preparados para responder. No grego ali é apologia. A razão da esperança, a razão ali é logos. Então são duas palavras que nós utilizamos o tempo todo na ciência, na filosofia, na teologia, na Bíblia, que explicam mais ou menos essa relação, que é uma relação de pura amizade entre a razão e a ciência, e a fé e a religião. Elas se coadunam perfeitamente. Então nós devemos estar preparados, e isso ele não está falando para pastores, ele não está falando para obreiros, ele está falando para os cristãos em geral. Todo cristão deve estar preparado para responder, ou seja, para dar razão, para explicar os motivos pelos quais ele acredita. Porque nós temos evidências para acreditar. E me permita, professor Rodrigo, Claro. É interessante essa expressão que Pedro utiliza, porque ele diz o seguinte, para que nós estejamos preparados para responder, com mansidão e temor. Com mansidão e temor. Então esse comportamento de ter essa condição de responder acerca dos motivos da nossa fé exige um preparo. Exige um preparo, e esse preparo ele é, claro, espiritual, mansidão e temor é espiritual. Exatamente. Né? E quando fala responder ali, a apologética, né, a defesa dessa fé, implica racionalidade, intelectualidade. Né? Até e o logos porque também. Aparece também a questão aqui, qualquer que vos pedir ou questionar a razão da vossa fé. Exato. Então as pessoas vão questionar, os ateus vão questionar, os neo-ateus vão questionar, os pseudo-intelectuais vão questionar. E nós precisamos dar a resposta. E onde está a resposta? Na Bíblia. Só que o que a Bíblia diz, a gente pode sim utilizar das outras áreas do saber também para explicar o que está ali. Por exemplo, a gente pode se utilizar da arqueologia, a gente pode se utilizar da história, a gente pode se utilizar da biologia, a gente pode se utilizar da própria física para dizer o que a Bíblia já dizia e explicar ou trazer à tona para aqueles que não creem. Por exemplo, 3 aspectos fundamentais da apologética cristã que são importantes ser destacados, pastor Wilson. Inclusive o Dr. William Lane Craig, ele coloca isso no livro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, em Guarda, né? Que é a defesa da fé cristã, a questão da razão. Ele diz o seguinte, que a apologética é importante, em primeiro lugar, porque ela influencia a cultura. Olha que coisa fundamental, influenciar a cultura. Como é que um cristão pode influenciar na cultura? Com o conhecimento da verdade, ele pode influenciar
na sociedade. Segundo lugar, a apologética é importante para fortalecer os que já creem. Por exemplo, o senhor, eu, né, muitos dos nossos que estão assistindo, não precisam de evidências, não precisam de provas científicas de que Deus existe ou de que a Bíblia é verdadeira, do que está escrito é verdade. A gente não precisa, a gente acredita, a gente tem fé naquilo que a gente lê. Mas a apologética vem e nos traz uma base para que fortaleça a nossa fé. Por exemplo, quando a gente lê na Bíblia sobre o dilúvio, vou dar um exemplo aqui bem simples, o dilúvio. O dilúvio, tem muita gente que, né, ridiculariza, diz, não, isso aí é uma bobagem. Né, esse negócio Absurdo. é um absurdo, uma inundação mundial, isso não existiu. Ou tenta minimizar, dizendo que é local. Exatamente, mas aí você vê cerca disso, é arqueologia, isso é história. Mais de 250 povos falam sobre um dilúvio universal. E esses povos, muitos deles nem se conheciam. Então, mais de 250 culturas falam sobre um dilúvio universal. Contam, né, cada um de uma forma, mas sempre com os mesmos elementos. Um Deus que está virado por conta do pecado da humanidade, que resolveu dar um fim e tal. Os mesmos elementos. Ou seja, a gente tem base suficiente. Aí você tem a arqueologia ainda. Por exemplo, no Monte Everest já foram encontrados fósseis de peixes. Como é que no subiram lá em deserto do cima? Saara já foram encontrados fósseis de grandes baleias, de tubarões. Como que isso acontece? Né? Como explicar esse tipo de coisa? Bom, a Bíblia já dá a base. A própria teoria da Pangeia, porque você tem animais que é de um continente. Sim, né? sim. E que São específicos daquele continente que você consegue encontrar em outros continentes. Exatamente. A Pangeia, né, que é exatamente um continente único, né, antes isso do dilúvio. Então o dilúvio trouxe até a separação dos continentes, inclusive em Gênesis 10, tem um nome lá na genealogia que é Peleg. Peleg fala de divisão. Então, inclusive o texto diz, né, porque nos seus dias houve a divisão, a separação tal das terras. Ou seja, os continentes começaram a se separar. Exatamente por conta do dilúvio, e alguns cientistas até dizem, por causa do dilúvio, os continentes se separaram exatamente pela divisão das placas tectônicas. Porque a Bíblia diz que foram águas de cima e águas de baixo. Superiores e inferiores. Né, se romperam ali os lençóis freáticos, sei lá o que aconteceu, só sei que essas camadas foram se rompendo e aí foi causando essa separação. E se a gente olha no mapa mundi, pastor Wilson, é interessante que os continentes eles se encaixam perfeitamente. Né? E até os próprios geólogos, cientistas da área, dizem que eles estão se aproximando e a cada 100 anos eles se aproximam milímetros, coisas assim do tipo. Então, a Bíblia ela tem base suficiente para a gente dizer e acreditar no que está escrito. Isso é possível ver mais claramente o Brasil com a África, né? Sim. Então, se você observar ali a América Latina com o continente africano, né, se pudesse tirar o oceano que está ali, ele se encaixaria perfeitamente. Perfeitamente. Então, o próprio dilúvio já é uma base fundamental para a gente olhar e dizer, não, existe base para a gente acreditar que houve um dilúvio universal, porque não é só uma história. Porque alguns teólogos, infelizmente, de linha liberal, vão dizer, não, isso aí é uma mitologia para explicar como que aconteceu. Mas, de fato, não foi assim, não foi literal. Mas como que não foi literal, pastor Wilson? Se a Bíblia dá detalhes do tamanho da arca, do comprimento da arca, da dimensão da arca. Se fosse uma fábula, teria necessidade de você dar todas as diretrizes, os detalhes, nos mínimos, né, requintes ali? Não teria. Mas está lá exatamente para a gente pegar, fazer, somar, fazer a conta e ver que é possível, né, que aquela embarcação foi algo real, de fato. Inclusive, cientistas, ao analisarem, né, a proporção da arca, né, indicam que as medidas elas são muito específicas ali e que, de fato, fez com que aquela embarcação pudesse passar por toda a história que os engenheiros tem em torno navais, dela. Né? Eles fizeram todo um estudo acerca da arca e viram que era o melhor tipo de embarcação. E a proporção, tamanho, tipo. Largura, altura, né, o comprimento. Então, realmente foi algo ali muito bem pensado para aquele momento. Muito bem pensado. E o próprio arco-íris, né, Sim, que é algo
um sinal daquela época, daquele tempo, e que, vez por outra, nós vemos nos céus depois de uma chuva. Sim, então a ciência e a fé, pastor Wilson, elas se correlacionam. Eu estou falando da verdadeira ciência, estou falando da verdadeira fé. A verdadeira ciência, a verdadeira teologia. Então elas não se contradizem. Agora, a falsa ciência, sim. Por exemplo, o caso do evolucionismo. O evolucionismo é uma falsa ciência. E isso já está bem claro para quem estuda o próprio evolucionismo, né? Muitos cientistas já refutaram, até cientistas que são ateus já refutaram o evolucionismo. Tem várias brechas que não se encaixam. O próprio Charles Darwin, pastor Wilson, muitas pessoas não sabem disso, mas ele era teólogo. Ele não tinha formação em ciência, ele não tinha formação em biologia, ele era um teólogo. E ele começou a investigar e a estudar, né, e escreveu o que escreveu lá na Origem das Espécies. Muita coisa se aproveita, mas muita coisa também é absurda e a gente não pode aceitar. Infelizmente, o evolucionismo hoje se tornou a fonte, eu poderia dizer, a Bíblia dos ateus. É isso mesmo. Porque como eles tentam tirar Deus da ciência, de fato, totalmente, que foi uma coisa que começou com o iluminismo, na época do racionalismo, o próprio Voltaire dizia que em 100 anos a ciência deixaria a religião na bancarrota, né? Seria A própria a modernidade, né? Exato, né? Modernidade seria sem a fé, né? Sem a fé, religião. sem religião, não haveria necessidade de falar de Deus, porque a ciência explicaria tudo. É. E tudo que não pudesse ser explicado pela razão não valia. Então a gente vê que isso é uma bobagem, né? Cada dia que passa, cada ano que passa, as religiões crescem mais, principalmente de cunho cristão. Então, quando você analisa todos esses tipos, você percebe que o evolucionismo ele é uma falácia, ele é uma mentira. Qual que é a base do evolucionismo? Os milhões de anos. Eu sempre gosto de dizer isso, os milhões de anos. Você tira os milhões de anos do evolucionismo, acabou o evolucionismo. Buraco negro. Acabou, porque eles se baseiam nos milhões de anos. Tudo que você disse, não. Mas isso aí foram em milhões de anos acontecendo. Porque aí você tem a questão da lógica de você afastar o fato, né? Exato. Então, e como a gente não vai viver milhões de anos, a gente nunca vai ver. Quem é que esteve lá? Quem é que notificou isso? Ninguém. Exato. Aí vem também uma distinção que tem que ser feita entre o que é teoria e o que é fato. Exatamente. Então, a ciência ela se baseia em 3 coisas fundamentais: a hipótese, a teoria e a lei. Então, hipótese é quando você começa, né, a questionar um fato, você percebe que aquele fato ele costuma se repetir. Então, você vai analisar para ver se realmente aquilo vai acontecer sempre e tal. Aí, ainda no campo da observação. Exatamente. Aí vai se aprofundando e se torna uma teoria. Quando você começa a ter evidências de que aquilo realmente é verdadeiro. Mas só pode se tornar uma lei, ou seja, verdade, se for provado de fato. Ou seja, se todas as experiências provarem que aquilo realmente acontece. Como é a lei da termodinâmica, que inclusive foi descoberta por um cristão, né, cientista cristão, a própria lei da gravidade, que os cientistas não sabem por que existe, até hoje ninguém sabe explicar a gravidade. Né? Os próprios cientistas dizem que quem explicar a equação da gravidade ganha um prêmio Nobel, né? Porque ninguém consegue explicar o porquê da gravidade. Né? A gente sabe que ela existe, mas não sabe o porquê. Né? Então, isso tudo prova de que a palavra de Deus ela é fundamental e que existem coisas que estão ocultas ao homem e que Deus permite que nós investiguemos. Isso é até um sinal da existência de Deus em nós, a capacidade intelectual de refletir e analisar as coisas. E é interessante, professor Rodrigo, que essa terceira parte, né, da questão da hipótese, a questão da teoria e depois lei, que para os ateístas, os evolucionistas, né, quando eles falam que o ser humano veio do macaco, teria que, para que isso fosse realmente fundamentado, ter um macaco que se transformasse em ser humano. Então, mesmo com todos os laboratórios, isso não é possível. Então, essa questão aí do evolucionismo, né, de sermos parentes aí próximos dos símios e que possivelmente, né, viemos de uma raiz de primatas e tal, isso aí já é mais do que batido, né, porque não tem como comprovar. Porque se de fato existissem esses milhões de anos, isso é importante a gente destacar, se esses milhões de anos fossem verdadeiros, a gente teria não só poucos
fósseis de transição, mas milhões. E não Por há. quê? São, né, em transformação para seres humanos, né, ou para o Homo sapiens sapiens. Então, a gente vê que não existem. Então, o calcanhar de Aquiles dos evolucionistas é exatamente os milhões de anos. Se você tira os milhões de anos, acabou o evolucionismo, não tem mais como eles basearem as suas crenças, porque elas não têm consistência. Perfeitamente. Nós estamos aqui com o professor Rodrigo Ursino nesse bate-papo muito produtivo sobre este tema, a relação ciência e fé. Nosso programa está quase acabando, professor Rodrigo. Que pena. Eu sei que o senhor trouxe vários livros para indicar aos nossos queridos internautas, porém antes eu quero fazer uma leitura aqui da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e no versículo de número 5, porque muitas vezes alguém que tem fé, vez por outra, ele se abstém da ciência, ele se abstém do conhecimento, ele exercita muito bem a sua vida de piedade e deixa um pouco a ciência de lado. Mas, ao meu ver, não é o que Pedro ele nos oferece em sua escrita na sua segunda carta, que diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai, eu gosto dessa palavra, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e aí vai, né? A piedade, o amor fraterno a caridade, tudo mais. Nesse texto, o apóstolo Pedro, não é interessante que é Pedro, né? Porque se fosse Paulo, talvez estaria defendendo ali uma característica própria, né? Mas Pedro diz o seguinte, que a nossa fé ela precisa ser acrescida, né? Tem que acumular ali também a ciência. Sim, que a ciência é o conhecimento. É o conhecimento. Né? E o conhecimento sempre ele nos auxilia a conhecer cada vez mais a verdade, ou seja, nos aproxima cada vez mais da verdade. E a verdade, ela não tem medo da investigação. Por isso que nós, como cristãos, não devemos temer ao ateísmo, ao evolucionismo, nada disso. Tudo o que vier, vem, mas cai por terra, porque a palavra de Deus é a verdade. E uma das principais características da ciência é que ela é mutável. Hoje é, amanhã não é mais. Hoje a gente crê numa forma. Hoje a ciência diz que é assim. Amanhã pode dizer que não é. Mas a Bíblia não. A Bíblia é absolutamente imutável, porque o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, é imutável. Logo, a sua palavra também o é. A imutabilidade de Deus e da sua palavra. Exatamente. Então, o que está escrito está ali, não precisa ser adaptado, porque tem gente que acusa a gente de dizer que nós adaptamos ao que está escrito à ciência. Não. A gente só percebe que aquilo que já estava escrito se encaixa perfeitamente nas descobertas da ciência moderna. E isso não é um demérito nenhum. Então, a nossa crença ela tem evidências, pastor Wilson. A nossa fé ela é uma fé fundamentada na verdade. Portanto, ela tem muitas evidências que comprovam que Deus existe, que a Bíblia é verdadeira, o que está escrito é verdade. E a gente pode evidenciar isso através das outras áreas do saber. Então, quando a gente diz que crê no que está escrito, nossa fé não é cega. É bom deixar isso bem claro. Né? Como dizia o filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, ele dizia que a fé é um salto no escuro. Não, nossa fé não é um salto no escuro, é o firme fundamento. As coisas que não se vê é a prova das coisas que se esperam. Um salto no escuro não é fé, é fideísmo, que é a crença sem nenhuma investigação racional. Não, eu creio e ponto final. Não é assim. Né? A gente até brinca na igreja, nós pastores, pregadores, né, nós dizemos que nós cremos fielmente na palavra de Deus. Alguns até brincam dizendo assim, não, eu creio tanto na Bíblia que se tivesse escrito que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava. Aí também não é fé. Aí é fideísmo. Mas fé é você crer que o grande peixe carregou Jonas, porque isso é possível, inclusive já aconteceu, né? Até a história pode comprovar isso, só procurar na internet você vai achar. Tem um caso lá nos Estados Unidos de um homem que foi engolido por uma baleia, talvez uma cachalote, e depois ele foi encontrado com vida ainda, quase 24 horas depois de ser engolido, dentro
do grande peixe, né? Que a Bíblia fala grande peixe porque naquela época não existia essa classificação biológica de ser a baleia um mamífero, mas essa é outra história. Então a gente crê, está escrito que Jonas foi engolido por um grande peixe e foi cuspido, né, por assim dizer, lá próximo de Nínive. A gente acredita. Se tivesse escrito o contrário, não seria verdade, não seria fé, seria fideísmo, seria uma crendice, seria uma superstição. Então a gente acredita no que está escrito, e o que está escrito é verdade. Perfeitamente. Professor Rodrigo Ursino nos dando aqui uma aula sobre ciência e fé, e o senhor trouxe alguns livros. Seria aqui. bom que o senhor indicasse a todos aqueles que estão acompanhando o nosso canal. Muito bem, pastor Wilson, muito obrigado. Eu trouxe aqui só para título de introdução no assunto, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, Em Guarda, do Dr. William Lane Craig. Esse aqui é fera, é um dos maiores apologistas, ele é PhD, e também é doutor em filosofia, um cara de uma mente brilhante. Ele vai tratar aqui questões da existência de Deus e várias outras em relação à ciência e à fé. Também trouxe aqui do Ravi Zacharias, né, o Ravi Zacarias, como queiram, e o Dr. Norman Geisler, que reúnem aqui vários textos e até de teólogos como o Craig, o Josh McDowell, se não me engano, também está aqui, que falam sobre, olha só o título, Quem Criou Deus? Sugestivo. Extraordinário, né? É. Quem criou Deus? Inclusive até ele brinca, né? Mostrando aqui num dos textos, quando perguntaram para Agostinho o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Aí diz que Agostinho respondeu, eu tenho duas respostas, uma não tão ortodoxa e a outra mais ortodoxa, né? Diz que Deus estava sendo Deus. Primeira resposta, Deus estava sendo Deus como sempre. E a segunda é, Deus estava preparando o inferno para quem perguntasse. Então isso aqui é muito bom. E Josh McDowell, né, uma reunião de vários textos dele, evidências da fé cristã, muito bom, muito recomendo demais para quem quer se aprofundar, principalmente no que a Bíblia diz e o que a própria ciência descobriu, e também até em aspectos da ressurreição de Cristo, que é o principal assunto, né, da nossa fé. E, por último aqui, Dr. John Lennox, esse aqui também é outra mente extraordinária, filósofo matemático de Oxford, pastor Luiz. Olha isso. Bem fraquinho, né? De Oxford, dá aula lá. E é um homem de Deus, um homem piedoso, um homem cristão, servo do Altíssimo. Inclusive, ele é o terror dos ateus lá nos Estados Unidos, nos debates principalmente, né, onde ele coloca em xeque os ateus e suas teorias estapafúrdias. Então, livros que a gente recomenda, porque a ciência não consegue enterrar Deus, um clássico, né, na questão apologética. Esses livros, para quem quer se aprofundar em apologética, a título de introdução, são muito bons. Excelente, professor Rodrigo Ursino, muito bom sua companhia aqui neste programa. Eu tenho certeza que tem trazido um elevo intelectual e também espiritual a todos os nossos queridos que estão acompanhando o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por participar de mais um No Ar com a FAESP. Amém, pastor Wilson. Sempre uma alegria participar desse programa tão abençoado e que também tem trazido aí muitos conhecimentos em diversas áreas para os nossos queridos irmãos que nos acompanham, nossos inscritos aí no canal, nossos internautas em geral. Então, que Deus abençoe. Eu espero que tenha contribuído aí um pouquinho, né, num tema tão vasto e tão amplo, tão como complexo, este, né, tão complexo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito bem, nós estamos encerrando o No Ar com a FAESP de hoje. Deixe o seu like, por favor, inscreva-se no canal, deixe também aí os seus comentários, suas opiniões, suas sugestões e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Até um próximo programa, querendo Deus.